Aviso. O vídeo a seguir contém spoilers relacionados ao título. Não é recomendado para pessoas sensíveis a esse tipo de sacanagem. Ao continuar assistindo, você passa a assumir todas as responsabilidades. Entendi a referência. Bom, gente, no vídeo de hoje vou falar sobre Star Wars Episódio 9, Ascensão Skywalker, de 2019, dirigido por J.J. Abrams. O filme é o terceiro longo dessa nova trilogia sequel. Sim, tem mais 9 filmes e encerra nesse daí, contando com a trilogia prequel, a clássica e essa nova trilogia. E mais 2 filmes derivados. O filme possui uma reviravolta que é boa, quer dizer, interessante, mas mal executada e estranha. Sendo que o filme se chama Star Wars Ascensão Skywalker, mas deveria se chamar Star Wars Ascensão Palpatine. O filme simplesmente ignora tudo o que aconteceu no episódio 8, tentando consertar o erro do Rian Johnson, que era o diretor do episódio 8. Só que esse filme teoricamente arriscou no passado, tentando de novo remeter à nostalgia, tentando trazer um vilão icônico da franquia, o Palpatine, mas de um jeito estranho. A palavra que define esse filme é estranho. Antes de falar sobre tudo o que aconteceu nesse filme, eu tenho que dar um contexto. Porque assim, todas essas naves que a gente vê no Star Wars, o Cruzador Imperial, o Destroyer, a Estrela da Morte, a gente não tem noção do tamanho que elas têm. É uma coisa colossal, é bizarra. A Estrela da Morte é literalmente do tamanho da Lua. That small moon. I think I can get him before he gets there. He's almost in range. That's no moon. It's a space station. It's too big to be a space station. I have a very bad feeling about this. E o Destroyer passa um rasante no planeta Terra. Então, como você vai me dizer que o Palpatine construiu 10 mil dessas coisas em segredo? Não entra na minha cabeça que isso tá certo. Ele ficou escondido por 30 anos, não sei o que, gerou 10 bilhões de empregos, mas não dá certo isso, desculpa. Isso pra mim já foi um furo enorme. Isso pra mim fez pensar, tipo, que roteirista preguiçoso, hein? Mas não é só o lado mal que erra também não, o lado do bem também tem vários furos no roteiro, com vários objetos. Deus Ex Machina, que é tipo objeto que, caramba, é isso que vai dar certo e olha, a gente encontrou. Com várias coincidências, coincidiram coincidentemente para dar tudo certo. Então, que roteirista preguiçoso, hein? A gente precisa de tal coisa, vamos lá. Nossa, a gente achou. O Luke Skywalker que veio aqui há não sei quantos anos atrás não achou, a gente achou, por coincidência. Daí chega lá, nossa, que coincidência, eu consigo ler isso, mas não dá para traduzir. Aí chega lá, nossa, mas que coincidência, se eu colocar aqui a linha exatamente com os destroços da Estrela da Morte. Para, né? Agora sobre os efeitos especiais. Os efeitos especiais da Lucasfilm dão um show impressionante, com cenas que você fica tipo, que delícia, cara, porque é muito bom visualmente falando. E é claro que a Lucasfilm arrebenta nesses efeitos especiais, mas eu ainda acho do episódio 8 melhor, o que não deveria acontecer, sendo que esse de 2019, episódio 8 é de quando? 2016, 2017? Complicado, mas é maravilhoso visualmente falando. E a trilha sonora de John Williams, que simplesmente compôs Tubarão, E.T., Indiana Jones, Star Wars, alguns do Harry Potter e o Superman clássico. Então, resumindo, o cara é bom. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O cara sabe o que ele tá fazendo, mas mesmo assim, apesar de ser uma boa trilha sonora, não é uma orquestra que era os outros Star Wars, então peca um pouco nesse quesito. Mas ainda é muito bom. Sendo que a trilha sonora cai certinho nos momentos de tensão, suspense, ação e peca em alguns outros quesitos. Mas, em geral, é uma trilha sonora muito boa. Sobre o elenco, finalmente temos o trio dessa nova trilogia estabelecida. Tendo Paul Dameron, interpretado por Oscar Isaac, que simplesmente recebeu o título de Han Solo em segredo, porque tipo, chega lá nos 45 do segundo tempo, nossa, você é contrabandista? Que coincidência, não é mesmo? E também o cargo de general da rebelião. Temos o Finn, interpretado por John Boyega, que apesar de mostrar ser sensível à força, fez mais do mesmo. Temos a Daisy Ridley interpretando aparentemente a Rey Palpatine, que no final vira Skywalker, mas que mostra estar pronta para assumir o legado de Skywalker, mas nem como uma Jedi, nem como uma Sith, mas como algo diferente que eu vou explicar mais pra frente. Trem! Seguinte, só tem 2 escolhas, bro. Escolhe aí. O caminho da esquerda ou o caminho da direita. Não tem outro jeito? Não,
Mas se eu... Não, só esses. Tem que escolher. Não tem outro jeito. Só tem essas duas escolhas. Escolher é o único jeito. É o único jeito! Não, eu escolho o meu jeito. O meu jeito. Temos o Kylo Ren / Ben Solo, interpretado por Adam Driver, que eu gostei dele, ele continua sendo muito bom, mas ele tava meio estranho, eu preferia ele nos outros filmes, porque aí ele, tipo, tava virando do bem, então tava naquele dilema de opa, pra cá, pra lá, opa, e ele continua tendo cara de pastel. Agora, em relação aos personagens da trilogia clássica, temos a volta do Han Solo, interpretado por Harrison Ford, como uma memória do Ben Solo, então fica meio estranho ele ter voltado assim, mas ainda dói um pouco, porque, cara, o Han Solo, então eu gostei dele ter voltado, só não gostei do jeito que ele voltou. E temos a General Leia, interpretada pela Carrie Fisher. Como vocês sabem, ela morreu em 2018, então ficou meio complicado pra continuar o filme em diante. Eles tinham algumas cenas gravadas dela, tentaram fazer alguma coisa, deu meio certo, só que ela não teve tanta participação, então sabe como é, né? Ficou estranho, mas ainda assim, quando você vê ela na tela do cinema, você lembra de tudo que já aconteceu, você fica tipo, ai meu coração. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Já o Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, retorna com Fantasminha Camarada e contradiz tudo que ele fez no episódio 8. Mas, se você pegar a história, se você entendeu a história, faz sentido. Né, Giovanni? Nós também temos a volta do Lando Calrissian por Billy Dee Williams, que ele voltou porque mataram todo mundo, então toma ele de volta, assim, foi basicamente isso. E tivemos a volta do Darth Sidious, ou Imperador Palpatine, interpretado por Ian McDiarmid. E ele voltou pra basicamente dizer que ele estava manipulando o universo inteiro, então... né? Tá bom, a gente aceita. Agora, momento, eu entendi a referência. A bússola triangular não é um elemento novo, porque ela já apareceu na animação como uma bússola super importante também. De novo, a mensagem de salvação do universo foi colocada no R2-D2. O capacete e a bolinha que atira laser é um elemento recorrente da franquia Star Wars, sendo muito importante para um Jedi aprender a lutar contra lasers. Tivemos uma nova cena de enforcamento, mas dessa vez foi um pouquinho mais violenta. Tivemos a lanterna como sabre de luz, e quem nunca fez isso? Eu fiz isso, você já fez isso. Se você não fez, você não viu Star Wars. E por falar em John Williams, ele aparece no filme como bartender, que chama Oma 3, que é um anagrama para maestro. Então foi legal ver a participação dele. A ideia de trazer o Imperador Palpatine de volta é uma coisa que já aconteceu nos quadrinhos. Num quadrinho chamado Dark Empire, ele retorna através de clones preparados com antecedência para receber a sua consciência através da força. E apesar de muitos não gostarem de explicações mágicas ou misteriosas, acontecem assim direto no universo expandido de Star Wars. Porque, teoricamente, Star Wars possui um universo expandido. Que cada livro, cada filme, cada série que lança, acrescenta um elemento que muda o universo inteiro. E nem sempre tudo é tão bem explicado. E como diria o Imperador, o lado sombrio da força é um caminho para muitas habilidades que muitos consideram não naturais. Ficou claro que o episódio 9 tenta consertar o que aconteceu no episódio 8, com o Imperador Palpatine aparecendo falando o Snoke era só um clone, então eu manipulei tudo. O Luke aparecendo, você tem que trazer um sabre de luz com mais respeito, sendo que no episódio anterior ele jogou longe o sabre de luz, então ele basicamente tenta consertar tudo o que aconteceu no episódio 8, mas não foi um erro, então fica meio estranho. Tivemos mais uma cena da caverna, igual no episódio 5, quando o protagonista vê ele do mal, mas não quer que isso aconteça. Agora presta atenção que essa é da hora. Quando o grupo vai parar naquele planeta de areia que tá tendo uma festa que acontece a cada 42 anos, e o Lando tá lá por coincidência, se você pegar o primeiro filme do Star Wars, lançou em 1977, então 1977 mais 42 igual a 2019, o ano que o episódio 9 estreou. Coincidência? Acho que não! Em quase todos os filmes de Star Wars é possível ouvir um personagem dizendo I have a bad feeling about this, que é eu tenho um mau pressentimento. E dessa vez não foi diferente. No deserto, o Lando fala a mesma coisa. O Dominic Monaghan não foi uma aparição ao acaso. Ele apareceu em Senhor dos Anéis e Lost, então ele é brother do J.J. Abrams. E ele mesmo falou que o próprio diretor ligou para ele antes do jogo entre a Inglaterra e a Colômbia da Copa do Mundo de 2018 e falou assim: então, se a Inglaterra ganhar, você tá no filme. E, por falar no diretor, ele vive a voz do D8, aquele robozinho com uma rodinha só.
é ele falando. Naquela cena em que os protagonistas estavam afundando no deserto, o Finn fala: Rey, eu tenho que te contar alguma coisa. Ele é engolido e some o papo. O assunto morreu. Aí todo mundo pensa, eu mesmo pensei na hora que ele ia falar: Rey, eu te amo, mas não. O próprio ator falou: não, ele não ia falar eu te amo. E o próprio diretor chegou nas redes sociais e falou que ele ia dizer que ele era sensitivo à força. Coisa que a gente estava vendo, mas a Rey não sabia. E agora, por que ele não podia contar pro Poe, eu não sei. Mas fica meio implícito que eles vivem um bromance. Pra quem não entendeu, quando a Rey derrota o Kylo Ren, é como se ela tivesse matado o Kylo Ren e o Ben Solo tivesse aparecido de novo. Então, nesse nono filme apareceu o termo Díade da Força. O que é isso? É um par, é uma ligação muito forte entre dois indivíduos diferentes. E isso ocorre com a Rey e o Kylo Ren. Uma nova habilidade da força, mas que ela já foi teoricamente vista antes com o Anakin e o Obi-Wan, entre o Luke e o seu pai. Mas assim, nesse filme foi um nível completamente diferente, com comunicação à distância, teletransporte de coisas, batalha à distância, tudo e tal. Então é um nível de poder bem grande, mas ela é simplesmente uma forte ligação entre dois usuários da força. Tivemos mais uma vez o levantamento da X-Wing, só que dessa vez o Luke Skywalker levanta. Agora essa é meio complicada, mas eu vou dizer. Quando a Rey está lutando contra o Palpatine, ela escuta várias vozes da força. Entre elas, a de Anakin Skywalker como jovem, os dois Obi-Wans, o jovem e o velho, o Kim Jong-un, o mestre do Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Samuel L. Jackson, a voz do Yoda, Frank Oz, e vários outros personagens que estão na animação, como por exemplo, Kanan Jarrus, sobrevivente da Ordem 66, Luminary Unduli, uma mestre Jedi, Ahsoka Tano, aprendiz do Anakin, que na série fez muito sucesso, Ayla Secura e Adi-Gali, todas mestres Jedi. Logo em seguida disso, a Rey fala que ela é todos os Jedi, fazendo referência a Marvel, só que só do jeito que Star Wars pode fazer, com 2 sabres de luz e eu sou todos os Jedi. E depois disso, pra quem querer ou não, teve a realização do chip Rey-Lo, Rey e Kylo Ren. Eu não gostei, mas tudo bem. Pelo que eu entendi, o Ben Solo se uniu com a força, igual a Leia, igual o Luke Skywalker e etc. Depois de muitos anos, o Chewie finalmente recebeu sua medalha. Como visto no episódio 6, o Luke Skywalker e o Han Solo receberam a medalha e o Chewie só ficou lá. Tivemos o primeiro beijo LGBT de toda a franquia de Star Wars. No final, vemos o BB-8 e a Rey no deserto. E lá no deserto, o BB-8 fica perto do Sol, que forma uma silhueta muito parecida com a dele. E para finalizar, temos a pose para o horizonte, igual no episódio 4. Então começou com a pose para o horizonte, terminou com a pose para o horizonte. No fim, deu pra perceber que a Rey construiu o seu próprio sabre de luz, que é uma coisa muito importante que um Jedi deve fazer. Ele pega aquele cristal especial e constrói o sabre de luz. E o sabre de luz ele é meio tendencioso, porque tem um significado a cor que ele aparece. E no caso da Rey, foi amarelo. E o significado das cores são: azul é um poder mais físico, verde é um estudo da força mais literário, como o do próprio Luke Skywalker, vermelho é Sith e o da Rey, que é o amarelo, representa o equilíbrio entre os dois. E roxo é do Samuel L. Jackson, dane-se. E para finalizar, uma curiosidade, talvez eu não tenha outra oportunidade para falar, mas você sabia que existe uma religião chamada Jedaísmo, que prega tudo que um Jedi deve fazer? Acabou. Concluindo, apesar de ter várias cenas épicas e uma trilha sonora muito boa, o nono episódio deixa muito a desejar, com vários furos no roteiro e com vários furos no roteiro. Mas você tem que saber uma coisa: os filmes de Star Wars de longe são perfeitos, tem muitos erros, mas esse teve vários erros. Mas assim, o que a gente gosta de Star Wars, o que eu adoro em Star Wars, é a mitologia. Uma galáxia muito, muito distante, nossa, dá até arrepio. Logo, minha nota para esse filme é 6,5. Se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, comente aqui embaixo nos comentários o porquê. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, não dá pra agradar todo mundo. Me siga nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu comecei a fazer vídeo no IGTV, então corre lá pra assistir. Inscreva-se no canal e isso é tudo. Pessoal. Ah, sério que...